Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. A paz do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia. Aqui é o teólogo Nelson. Que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma toda especial. A nossa reflexão para esta manhã, eu quero falar sobre a verdadeira adoração. João 4:24 diz que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus significa nós nos rendermos a Ele, nós nos entregarmos a Ele de uma forma toda especial, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas. Mas, antes de falar da verdadeira adoração, eu vou falar sobre a adoração, o que é uma falsa adoração. A falsa adoração, em termos gerais, refere-se à adoração a algo ou a alguém que não é Deus, ou a forma de adorar que não é genuína, que não é real, que não honra a pessoa do Deus soberano. E pode envolver a adoração a ídolos, a adoração a pessoas, a coisas, a objetos, uma adoração superficial, uma adoração com uma vida toda desalinhada com a vontade de Deus, desregrada com a vontade de Deus, e Deus não aceita a falsa adoração. A Bíblia condena a adoração a ídolos, a imagens, a objetos ou crenças que são colocadas em lugar de Deus. Deus, ele é único, Deus, ele é soberano, ele merece toda honra, todo louvor, toda adoração, mas as pessoas aí adoram a objetos, adoram a imagens, adoram a coisas, adoram a homens, adoram a placa da igreja, e Deus não se agrada desse tipo de adoração. E a adoração falsa, ela é uma adoração superficial. Pode envolver uma adoração em que não há a sinceridade de coração e que não se manifesta realmente em uma verdadeira prática de adoração. E pode ser uma adoração que se limite a rituais ou apenas a expressões externas. E a Bíblia diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Logo, nós necessitamos compreender o que é a falsa adoração e o que é a verdadeira adoração, e adorarmos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Eu pediria aí que você, se pudesse compartilhar com outras pessoas, para que elas sejam também abençoadas e sejam alcançadas. E coloca o coraçãozinho aí se você está gostando. Nós temos a adoração de pessoas. Às vezes a falsa adoração envolve dar honra à adoração que é devida a Deus. A pessoa passa a idolatrar aquele obreiro, aquele missionário, aquele pastor, aquela pastora, e parece que obedece mais ao pastor do que ao próprio Cristo, não é? Então, adoração a pessoas, adoração a objetos ou coisas. A falsa adoração leva o homem também a adorar essas coisas que são colocadas em lugar de Deus. Pode incluir a busca por felicidade ou segurança em objetos ou coisas, em vez de buscar a Deus. Quando eu li aqui que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Se Ele está em busca de verdadeiros adoradores, por que existem os adoradores falsos? É adoração com um propósito errado. A falsa adoração pode ser uma forma de buscar fama, de buscar um reconhecimento, de buscar aplauso. É o que nós vemos na época atual.
Os grandes pregadores, eles estão buscando a fama para eles querem aplausos, eles querem ser reconhecidos, além de cobrarem uma soma exorbitante para pregar, ainda eles exigem que as pessoas honrem o nome daquela pessoa. Nós devemos sim reconhecer aqueles que trabalham na obra do Senhor, reconhecer aqueles que pregam, dar a honra devida que ele merece, mas não uma honra no lugar de Deus. Isso aí está completamente errado, está fora da verdadeira adoração. Uma pessoa que frequenta a igreja, mas vive uma vida cheia de pecado, uma vida cheia de erro, essa pessoa está expressando uma falsa adoração, porque a verdadeira adoração implica em uma mudança de vida, em uma mudança de caráter. Uma pessoa que diz adorar a Deus, em que seus pensamentos e suas ações, e suas verdades, as suas manifestações falam o contrário, esta pessoa é um falso adorador e não podemos aceitar. A prática de rituais sem um coração sincero pode levar a pessoa, na realidade, a ser um falso adorador ou a estar diante de uma falsa adoração. A falsa adoração realmente é um grande problema, é um problema muito sério, porque impede a pessoa de estabelecer uma relação verdadeira com o Senhor. Impede da pessoa viver uma comunhão sincera com Deus. E a verdadeira adoração, por outro lado, é uma adoração sincera que se manifesta no dia a dia, em nossas ações, em nossos atos, em nossos gestos, em nossa forma de expressar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E aqui nós temos João capítulo 4, versículo 5 ao 7, versículo 10, depois 19 ao 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, meus queridos, eu expliquei aí um pouco sobre a falsa adoração, poderia explicar muito mais, porém apenas dei uma introdução para entrar no verdadeiro assunto do nosso tema nesta manhã, a adoração verdadeira. O ser humano, na realidade, ele sente uma necessidade intrínseca. E com a leitura desta passagem, nós vemos aí essa carência muito grande, muito forte, e a importância de nós reconhecermos a autêntica adoração, uma verdadeira adoração. Logo, se existe uma verdadeira adoração, é porque existe adoração falsa. E nós vemos aqui
Jesus tendo este diálogo com a mulher samaritana, e Jesus passando ali naquele caminho, naquela cidade, junto ao poço aí de Jacó, nós observamos, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá. E ali na fonte de Jacó, Jesus travou um diálogo com aquela mulher, a mulher samaritana, que estava naquele momento buscando água. E sendo travado o diálogo, nós observamos ali a expressão de Cristo e também da mulher, e nós vamos falar sobre a verdadeira adoração baseado neste assunto, neste tema. E a partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, nós poderemos tirar lições extraordinárias, lições fenomenais sobre a verdadeira adoração. Já fiz lives falando sobre a verdadeira adoração. Aqui é mais uma live que nós estamos fazendo para que você possa ficar inserido nesse contexto de adorador e que você abra o teu coração e adore ao Senhor nesta manhã e glorifique a Deus nesta manhã, exalte o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus verdadeiro, é um Deus maravilhoso. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do nosso ser. Porque naquela época as pessoas iam a Jerusalém, ao templo, ali para adorar. E Jesus estava dizendo para a mulher, e disse para a mulher: olha, vai chegar o momento que nem neste monte, nem em outro lugar vai ser o lugar de adoração. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Nós podemos adorar ao Senhor. E nós temos aí a necessidade de passar por Samaria. O primeiro tópico desta nossa fala é o encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar por Samaria, em João 4:4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. E o Senhor Jesus, ele deixava a Judeia em direção à Galileia, e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial, porque havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e samaritanos, mas Jesus, ele na realidade é a pessoa ideal, que ele veio para libertar os cativos. Ele veio para trazer uma mensagem diferente, uma mensagem nova, uma mensagem de restauração. E ele veio para unir as pessoas e não separar. Jesus não é uma pessoa preconceituosa. E havia então essa missão mais urgente, que era o encontro com a mulher samaritana, justamente no poço de Jacó. Vemos no versículo 6 e no versículo 7 de João capítulo 4. E durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria? Seria em Jerusalém? Sigamos, pois, aí o nosso pensamento e vocês irão compreender qual realmente é o local seguro, o local certo para que nós possamos adorar ao Senhor. Já te adianto que é em nosso homem interior, em espírito e em verdade. E neste diálogo, o Senhor Jesus ensinou duas importantes lições. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi realmente por um simples momento, por um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o cair do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para buscar água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do mestre:
dá-me de beber. Vocês observem que Jesus, muito autêntico no seu ministério, ele trava ali aquele diálogo, mulher, dá-me de beber. E o que é que acontece? Em resposta ao pedido de Jesus, ele travou uma conversa maravilhosa, travou uma conversa muito especial. E ele propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água viva. E ela disse, olha, Senhor, o poço é fundo, não tem com que tirar. Uau! Mas ela não ia tirar para ela. Veja que sempre há uma objeção. O que o nosso Senhor Jesus ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água diferente. Jesus estava falando de uma água espiritual. E aqui nós encontramos uma lição preciosíssima, uma lição valiosa. Toda pessoa necessita de Deus, e aí nós devemos aproveitar cada oportunidade que nós temos para que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor. Quando a palavra do Senhor diz, olha, filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor está pedindo toda a nossa vida, todo o nosso ser, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então vocês observem, Jesus aí, ele travou o diálogo, porque ele queria conversar com aquela mulher, sabendo da condição daquela mulher, Jesus ia oferecer algo muito mais importante do que aquela água física, que era a água espiritual. Aí o lugar de adoração. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração. Se era em Jerusalém, se era no monte Gerizim. E aí nós vemos esse diálogo travado, começa uma conversa toda especial, e a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta àquela pergunta, Jesus passa para aquela mulher uma nova expressão, uma nova forma de adoração, uma nova forma de culto. E o Senhor diz, na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai, em espírito e em verdade. Aqui nós encontramos a segunda lição, que nós devemos adorar exclusivamente a Deus, em espírito e em verdade. O Salmo 100, nós lemos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele não nós que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai ao Senhor, bendizei o seu nome. Nós devemos entrar diante da presença do Senhor, adorando o Deus que tudo pode, o Deus que é soberano, o Deus que é grande, o Deus que é magnífico. E o Salmo 146 diz: ó minha alma, louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Portanto, meus queridos, nós devemos exaltar, glorificar o nome do Senhor. No Salmo 150 fala: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o pelos seus atos poderosos, conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e a dança. Observe aqui, especificando, mostrando a dança para louvar a Deus, para adorar ao Senhor. Louvai-o com instrumento de corda e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Isto é, adore ao Senhor. E não vamos adorar em um lugar ou em outro, mas o altar dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra realmente
a verdadeira adoração e a necessidade que nós temos de exaltar, de glorificar, de adorar o nome do Senhor. Portanto, nesta manhã, adore a Deus. Adore ao Senhor pelos seus grandes feitos. Adore ao Senhor pelas suas maravilhas. Adore ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Portanto, louvemos a Deus neste dia, louvemos a Deus nesta manhã, porque o Senhor é bom o tempo todo. E no Salmo 48, fala sobre você louvar a Deus, adorar a Deus, louvar ao Senhor desde os céus, nas alturas, louvar os seus anjos, seus exércitos, sol, lua, céus dos céus, louvem o nome do Senhor, louvai ao Senhor. Todos os salmos nos mostram convites para nós adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Depois que o Reino do Norte, nós vemos aqui o contexto histórico entre os samaritanos e judeus. Depois que o Reino do Norte, com sua capital em Samaria, foi derrotado pelos assírios, muitos judeus foram deportados para a Babilônia e estrangeiros foram levados para colonizar Israel e ajudar a manter a paz. O casamento misto entre os estrangeiros e judeus remanescentes resultou em um povo mestiço que se estabeleceu no Reino do Sul e era considerado impuro na opinião de judeus etnicamente puros. Eles odiavam aqueles que eram os samaritanos, porque sentiam que seus compatriotas haviam traído seu povo e sua nação por meio de tais casamentos. Os samaritanos, eles haviam instituído, observem bem, um centro alternativo para adoração no Monte Gerizim, para concorrer com o templo em Jerusalém, mas aquele havia sido destruído há 150 anos. Face a tantos conflitos, os judeus faziam o possível para evitar viajar pelo território de Samaria. Jesus não tinha razões para viver segundo essas restrições culturais. A rota por Samaria era mais curta, e foi o que ele fez. A fonte de Jacó ficava na terra que originalmente pertenceu a Jacó. Não havia nela uma nascente. Era um reservatório, recebia água de chuvas e do orvalho, recolhendo-as ao fundo. As fontes eram quase sempre localizadas fora da cidade, ao longo da entrada principal. 2 vezes por dia, de manhã e ao anoitecer, as mulheres iam buscar água. E foi justamente aí que Jesus foi para manter esse diálogo. Compartilhe com outras pessoas. Se estão gostando, coloquem coraçõezinhos, ok? Nós estamos falando sobre a verdadeira adoração. E o segundo ponto aqui deste esboço, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Primeiro, adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo, no interior de cada pessoa. O que significa essa água viva? Significa essa comunhão, esse contato, esse algo sobrenatural que nós sentimos quando começamos a adorar ao Senhor, quando começamos a glorificar o nome do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Ele faz maravilhas, Ele fez maravilhas, Ele continua fazendo, e nós devemos adorar ao Senhor, né? Em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor
Vejam bem, nós consagramos ao nosso Deus a nossa vida. Nós adoramos ao Senhor de uma forma sobrenatural, sentindo a presença do Seu Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. E aí nós temos, queridos, água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que Jesus é o centro da verdadeira adoração, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, quando entregamos a nossa vida a Ele, algo fenomenal acontece em nossas vidas, em nossos corações. E nunca mais teremos sede, sabe por quê? Porque o Senhor preenche aquele vazio que está em nosso interior. Ele preenche-nos de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa, porque Deus é o Senhor. E diante dessas situações, eu te convido a você adorar ao Senhor. Eu te convido a você glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local de adoração, nós vemos aí Jesus expressando para aquela mulher como se deve realmente adorar. A mulher samaritana teve uma revelação que ele permitiu entender a missão do mestre, que ele permitiu entender o caráter da verdadeira adoração. E é muito importante, é muito necessário, é pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde na realidade, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para que nós pudéssemos adorar, para que nós pudéssemos glorificar o nome do Senhor. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Deus, Ele é o Senhor, e nós sabemos que Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora da tribulação. O Senhor Jesus, Ele está aqui nos convidando para que nós possamos adorar e glorificar o seu santo nome. Portanto, meus queridos, a mulher levantou uma questão teológica popular entre os judeus e samaritanos. Qual realmente o lugar da adoração? Qual o lugar da verdadeira adoração? Mas tal pergunta era uma cortina de fumaça que tinha a finalidade de manter Jesus longe da mais profunda necessidade dela. Jesus, ele continuou a conversa, mostrando para aquela mulher que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Eu espero que você esteja aí compreendendo. Em terceiro lugar, a adoração bíblica. Qual o conceito de adoração? Na língua hebraica, existe uma expressão chamada Histahavan, que transmite a ideia de manifestar uma reverência, de manifestar um respeito e características de adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskuneio. A palavra latreia significa submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskuneio significa adorar, o ato de adoração. No diálogo aí entre Jesus e a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo, que na realidade, em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa reconhecê-lo, reconhecer a sua soberania, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade que dura para sempre,
Por isso, queridos, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. A adoração, ela é um rendimento, né? Um ato de rendição. O conceito fundamental de adorar, proskuneio, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a dobrar os joelhos ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. E o episódio aí da mulher pecadora ilustra bem esse significado em Lucas, capítulo 7, versículo 37 e 38. E nos ensina a reconhecer a própria inferioridade, que nós somos inferiores e que nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Deus. Bom dia, Luciano aí, Júlia. Nós dependemos do nosso Deus. E a adoração, ela é um ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Quando eu adoro a Deus, quando eu entendo que Deus ele é soberano, eu me envolvo na sua obra, me envolvo no seu serviço, louvo, glorifico o seu nome, ofereço os meus bens, os meus talentos e faço a obra do Senhor. É uma forma realmente de você estar adorando o nome do Senhor. Assim, o serviço que nós prestamos a Ele tem um propósito especial: adorar o seu santo e glorioso nome. E é uma experiência interior, queridos. Nós sentimos em nosso homem interior a necessidade de nós adorarmos a Deus, de nós sentirmos a presença do Senhor. E eu quero falar para você nesta manhã que Deus está em busca de adoradores, e nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Que você seja realmente um grande adorador nesta manhã e que você invoque o nome do Senhor. A verdadeira adoração é um ato que vai além de uma mera expressão vocal ou de cumprimentos de rituais. É uma resposta genuína do nosso coração, do nosso homem interior. Ela é expressada através da nossa vida de consagração, da nossa vida de comunhão, de obediência, de santidade. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesta manhã, e que você possa também aí sentir a presença do Senhor, desse profundo, desse estreito relacionamento com o Senhor, porque nasce de uma comunhão, de uma conexão, onde o adorador ele reconhece que Deus é soberano, ele reconhece que Deus ele é o Senhor, reconhece a grandeza de Deus. Portanto, reconheça a grandeza de Deus nesta manhã e sinta a sua presença. O verdadeiro adorador, ele vive uma vida de obediência, uma vida de santidade. A adoração não se limita às palavras ou músicas, é um estilo de vida. Adorar é um estilo de vida, é procurar agradar a Deus em todos os sentidos. É a colocar como prioridade. A verdadeira adoração implica em colocar a Deus em primeiro lugar. Antes buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira adoração implica em intimidade e em respeito. Demonstra uma profunda intimidade com o Senhor, reconhecendo a autoridade do Senhor, reconhecendo a soberania de Deus. Adorar não significa apenas repetições de meras palavras, repetir cânticos e cânticos, não, como se fosse um mantra, jamais. E em resumo, queridos, a verdadeira adoração é a expressão do meu amor, é a expressão da minha vida de santidade e de reverência diante da presença de Deus. É o revelar para o mundo que há um Deus que habita na minha vida. Portanto, nesta manhã, adore ao Senhor em espírito e em verdade. E nesse sentido, querido, nesse estudo, nós focamos os ensinamentos práticos de Cristo, os ensinamentos práticos de Jesus. Nós mostramos para vocês o que é a falsa adoração e o que é a verdadeira adoração. E que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que
Que o Senhor nos ajude nesta manhã. E nós temos aquele hino da harpa cristã, deixa eu ver aqui. Adorai o Rei do Universo. Deixa eu ver a letra aqui. Aleluia. Eu louvo ao Senhor nesta manhã. Eu louvo a Deus nesta manhã. Eu louvo a Deus nesse dia. Louvado seja Deus. É o hino 124 da harpa cristã, que fala sobre adorai o Rei do Universo. Deixa eu ver aqui. Todos juntos louvemos ao Senhor. Adorai o Rei do Universo. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos adorar o nome do Senhor. Amém? Sua equipe de TI está constantemente apagando incêndios? Está saindo aqui o anúncio, mas vou pular, ok? Vejam que lindo. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Ser no grande mar submerso, louve ao dominador. O louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais. Ó vitoriosos, graças em deles mais. Portanto, queridos, nós devemos adorar ao Senhor. Que você adore a Deus nesta manhã e sinta a presença do Deus Todo-Poderoso, porque Deus, Ele é o Senhor e Ele está conosco. Para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus.